13 de setembro. Nós, a partir de agora, vamos levar até você as notícias do dia de hoje, né? Na verdade, a gente vai levar até vocês um relatório do que está acontecendo cada vez mais aqui no estado do Rio Grande do Sul com as enchentes. Mas você sabe que o mundo também passa por aqui, porque este é o Atualidades Pampa, que você elegeu por 3 anos consecutivos o melhor programa de TV deste estado. E através da TV Pampa, nós chegamos aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Estamos também ao vivo para todo mundo pelos nossos canais digitais. YouTube do Atualidades, Facebook, aplicativo da TV Pampa e ainda o site tvpampa.com.br. Vamos começar, então, a conhecer alguns dos assuntos que vamos tratar na noite de hoje. Vitorino, por favor. Novas tecnologias para automóveis, mas diante disso, o combustível brasileiro começa a ser outra vez criticado. Porto Alegre se torna, no fim do mês, a capital brasileira da cardiologia. É tanta água que temos a Polícia Rodoviária Federal arrastada pelas águas com uma viatura. As últimas pesquisas sobre a popularidade do governo Lula. Kim Jong-un afirma a aliança com a Rússia e assusta o mundo com promessa feita a Putin. Brasil é o segundo país do mundo que mais mata defensores do meio ambiente. Cobrança de dívidas da União é suspensa em relação a cidades em calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul. Chuva intensa segue no estado e pelo menos 800 pessoas estão fora de casa na fronteira oeste e na região sul. Pois é, a maior parte do que a gente vai falar tem a ver com esse tempo, com essa loucura, essa tragédia que está acontecendo aqui no nosso estado. E hoje pela manhã, em viagem ao lugar do nosso estado, o presidente da OAB, Leonardo Lamacchia, ficou preso, ficou parado no meio de uma tormenta e vivenciou, inclusive mandou para aqueles mais chegados uma foto. E essa foto vocês vão conhecer agora, e o Marconi não, o Moisés está pilchado hoje, vocês não têm noção do que é o Moisés pilchado. Mas depois a gente conta para vocês. Vamos falar então sobre esse episódio da Polícia Rodoviária. Não, Vitorino. Ah, mas tá bonito, Moisés. Só pra mostrar aí, tá? Hoje. Tá lindo. Não, agora fica direito, mostra direito. Já que mostrou, mostra direito. Estamos aqui. Que lindo, que lindo. Isso que vocês não viram o pala dele. Ele chegou envolto num pala. É capa. É capa. Uma capa, não sei o que é aquilo. Olha a inveja do Marconi. É capa, mas gente... Fazendo cosplay de Gaudério. Que Vamos de novo. 1, 2, 3. Começando o Atualidades Pampa de hoje, vamos falar sobre a viatura da Polícia Rodoviária Federal que nadou no dia de hoje. Eu recebi essas imagens hoje do André Kleinovski e fiquei impressionado com a força das águas. Perguntei se essa equipe da Polícia Rodoviária Federal, onde é que ela estava, até para verificar. Hoje em dia a gente recebe mais e a produção está dividindo com vocês. Essa região é a região de Camaquã, né? E olha lá, a força das águas com a viatura, e ele me explicou o que aconteceu. Vocês podem ver que ali o policial rodoviário federal está em cima da viatura, essa viatura está sendo arrastada, eles estavam fazendo ali um controle de uma lâmina d'água sobre a pista quando estourou um açude. E não só a viatura da Polícia Rodoviária Federal, mas como vários outros carros acabaram arrastados aqui nesse trecho. Eles só tiveram tempo de saltar para cima do veículo. E aqui, durante o dia, a gente acabou recebendo inúmeras imagens parecidas com essa. No decorrer da tarde, na capital também, lá naquela localidade da Rua da Represa, onde tivemos, inclusive, uma moça que perdeu a sua vida e que, infelizmente, foi encontrada aqui no Anfiteatro Pôr do Sol, muitos quilômetros abaixo dessa região, que é uma região lá na Zona Leste, muita água.
Então a gente está o dia inteiro assim, né? Eu, hoje pela manhã e durante o dia, tive um momento de já justificando até que não tive tempo de trocar a vestimenta, que eu tenho muito orgulho. Estávamos lá na questão da chama crioula, né? Fazendo a guarda da chama crioula, mas recebemos vários e vários relatos durante a tarde na Câmara Municipal de Vereadores de todos os lugares da cidade. Não só as ilhas, mas vários lugares que as pessoas estão realmente em apuros e a previsão do tempo, vários aqui vão falar sobre isso. Esse ciclone a gente já vinha adiantando e eu fiquei muito chocado, mas para finalizar esse episódio da Polícia Rodoviária Federal, agradeço ao Kleinovski. Ele relatou que todos os componentes estão bem, né? Mas que foi um verdadeiro susto. Sobre esse incidente ali na estrada, quem vai para Camaquã, é a BR-116, né? Que acabou ficando interrompida durante boa parte do dia. Inclusive, os ônibus intermunicipais para a região sul não puderam circular. Já no meio da tarde, houve uma liberação parcial. Eu já passei por uma situação semelhante ali na BR-116, me dirigindo a Rio Grande. Há um açude, há muita água represada ali. Também há muitos anos ocorreu uma cena parecida com essa, né? Houve o rompimento de uma barreira ali, de um açude, e acabou inundando a estrada e depois essa estrada ficou interrompida e havia um desvio para quem queria se dirigir até Camaquã. Então, é uma zona já acostumada com esse tipo de dificuldade. Eu trago também umas imagens, vou pedir até para a produção mostrar aqui em Mariana Pimentel, na região sul também aqui do nosso estado, de uma cascata. Vocês vejam bem a vazão da cascata do Português. Aumentou tanto o nível da água que realmente provocou extrema preocupação, não só os moradores, mas também as autoridades ali da região. Vocês percebam a força dessa água de uma cascata que é tida como um ponto turístico, mas que se torna assim, ó, uma cena de verdadeiro terror e pânico, né? Porque nós não sabemos o que pode ocorrer a partir daí. E realmente o volume de água hoje no estado assustou a todos. Eu desde cedo estava monitorando algumas emissoras de rádio da cidade de Uruguaiana e por lá na fronteira oeste, os rios estão muito acima já do nível e isso preocupa a todos. A questão ali, por exemplo, em Uruguaiana nós temos o rio Santa Maria, o rio Uruguai, depois em Alegrete o rio Ibirapuitã, a mesma situação vivida pelo rio Santa Maria ali em Rosário do Sul e preocupação o rio Jacuí, vindo mais para cá já a Lagoa dos Patos, também trazendo preocupação e deixando a todos em alerta. Realmente o nível dos rios é uma preocupação neste momento. São Borja também, que tradicionalmente sempre tem enchentes, até há músicas nativistas que falam das enchentes, né, nessa região, que daria abundância de peixes, mas hoje a gente vê que a situação é bem diferente, traz pânico a todos, mortes e também desabrigados. 800 pessoas na região sul do estado, ali no extremo sul, Rio Grande, Cerrito também, que é bem próximo, estão passando por situações de muita preocupação e de alerta pelas autoridades e também pelos os moradores. Que mais que eu trago para vocês? Aqui em Porto Alegre, olha, o Guaíba está com um nível elevado, as chuvas alagaram as ruas, hoje pela manhã foi um caos. Quem precisava se dirigir ao trabalho, semáforos inoperantes, muito congestionamento ali na zona norte, a água subiu bastante. A região das ilhas também está em alerta, aquela região toda, inclusive o prefeito Sebastião Melo está monitorando. E na Restinga, que é um dos maiores bairros aqui da região sul da nossa capital, a água também trouxe bastante estragos. Aliclento. Em relação a esse assunto, uma notícia importante é a portaria da Fazenda Nacional, da Procuradoria da Fazenda Nacional, é a portaria 1078 de 2023, que suspende, prorroga e difere as dívidas com a União desses municípios em que foi estabelecida, né, a situação de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, sem dúvida nenhuma, as procuradorias municipais já vão entrar em ação para avaliar quais são os impactos para os seus municípios e certamente são muito importantes nesse momento em que
não se sabe o que fazer em vários locais, não se tem uma resposta imediata a tudo o que aconteceu. A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, publicou essa regulamentação, facilitando a vida para os municípios, pelo menos em relação aos débitos, os seus débitos com a União. Ali tem algumas séries que tem que olhar a portaria, claro, depende da data de vencimento de cada débito, mas o mais importante é que se verifique se o município está constando como um desses passíveis de serem beneficiados pela portaria. Ali eles estão todos listados e são exclusivamente sujeitos passivos com domicílio tributário nestes municípios. Então, fica aí esse alento por parte da Fazenda Nacional, né, por meio da Procuradoria, e lembrando que, sem dúvida nenhuma, é uma hora de solidariedade, de a gente se unir e facilitar o que dá da maneira possível para cada um, para que consigam se erguer e botar as coisas em andamento novamente. Luciana, por favor. Outra imagem chocante de hoje foi aquele homem saindo pelo teto solar do carro, né? Ali na Voluntários da Pátria, também completamente inundada. Eu recebi relatos de vários pontos da cidade. Na Restinga, por exemplo, inundação muito grande na ocupação Jardim do Salso e outras áreas da Restinga. Em Itapuã, em Viamão, ali no entorno do Lago Tarumã também, as ruas todas alagadas. Cachoeirinha, o Arroio Feijó transbordou lá em Alvorada e o bairro Americana ficou debaixo da água. Então, foram muitos os relatos e as imagens que a gente recebeu pelo WhatsApp de pessoas realmente desesperadas com a força da água e com a quantidade de água subindo cada vez mais rápido. Um dos problemas, inclusive, na Restinga, também estava relacionado com o entupimento dos bueiros, né? Então, esse também é um problema que agrava os alagamentos, que quando os bueiros não estão bem limpos, eles acabam dando menos vazão ainda à água. E quando é bueiro de esgoto, é ainda pior, né? Daí volta aquele esgoto e é uma tragédia realmente absurda. Uma boa notícia que foi anunciada hoje é que o governo federal vai proporcionar 1.500 casas através do Minha Casa Minha Vida para as famílias vítimas das enchentes, né? Uma boa notícia, entre aspas, porque a gente sabe que essas casas poderiam vir para melhorar a situação de pessoas que já vivem em áreas muito precárias e vão acabar tendo que cumprir esse papel de resolver emergencialmente essa falta de moradia para quem perdeu tudo. Mas é importante que a gente também tenha uma política habitacional por parte dos municípios e do Estado para melhorar essa situação estrutural de famílias que vivem nas áreas de risco, na beira dos arroios e mesmo na beira dos rios, né? Como foi o caso ali do Vale do Taquari, que vai ter que se repensar todas essas cidades aí e a sua estruturação para não correr risco de ocorrer novamente essas tragédias. Pois é, Luciano, eu acompanhei atentamente essa declaração do governo federal de que essas famílias em situação de vulnerabilidade, que fazem parte de um cadastro, então já está comprovada a necessidade de que sejam amparadas neste momento. Essas famílias vão receber um aporte para que possam retomar as suas vidas. Mas eu fiquei bem preocupada porque há famílias hoje que também estão em situação bem difícil, porque perderam tudo, perderam seus negócios, a sua casa. E nós sabemos que o comércio ficou completamente desestruturado nessas regiões atingidas, abaladas, destruídas pelas enchentes. Então, talvez fosse o momento de se contemplar também, de se ampliar essa possibilidade de que outras pessoas, outras famílias pudessem também receber esse aporte para que conseguissem alavancar os seus negócios e seguir em frente. Eu não sei se todas as pessoas têm uma noção do estrago de tudo que aconteceu, mas hoje, ouvindo uma reportagem na rádio, e tinha uns meninos que jogavam futebol em algum lugar e tal, e um deles falou
E ele disse, pois é, a nossa casa. Mas onde é que tu mora? A casa dele tinha 3 andares e foi levada pela água. Não era uma casinha Qual assim. município? Agora tu não me faz pergunta difícil, porque eu não me lembro. Deve ter sido Mussum, Roca Salles. Hoje à tarde, quantas pessoas estavam sem energia elétrica? Hoje à tarde? Não. A CE Equatorial divulgou 32 mil pessoas ou residências sem energia elétrica por causa do ciclone. 32 mil pontos, que é muito Sim. mais do que 32 mil pessoas. Já né? são pontos. E essa chuva vai continuar? Exatamente. Assim, a previsão é de que a instabilidade deve seguir aqui no estado nos próximos dias, pelo menos até amanhã, quinta-feira. E principalmente não nessa região do Vale do Taquari, né, que agora está passando por todo esse trabalho de reconstrução. Mas sim na fronteira oeste, que, como eu trouxe aqui, está sendo extremamente atingida, e também na região sul. A respeito aqui do Vale do Taquari, Magda, eu estava assistindo aqui uma live do vice-governador Gabriel Souza, que está com o gabinete de crise instalado na cidade de Encantado, e uma das prioridades do governo neste momento é a retomada das aulas. Então, algumas escolas, amanhã, aquelas que têm condições, que estão sendo reestruturadas, que estão sendo limpas também pelos apenados que estão fazendo este trabalho nestes municípios, já vão retornando aos poucos. É uma das prioridades do governo Eduardo Leite. Vamos ouvir, então, o vice-governador, por favor. Boa tarde a todos os telespectadores da Pampa. Estou falando aqui direto de Encantado, onde está funcionando o gabinete de crise do governo do estado. O governador Eduardo Leite, desde o primeiro dia, determinou a vinda dos agentes do estado para cá, para a região do Vale do Taquari. Essa região aqui é a micro-região mais atingida, onde se inclui Mussum e Roca Salles, os 2 municípios mais atingidos pelo ciclone, mas também há outros tantos aqui com severas dificuldades. E determinação do governador, a minha vinda para cá, a instalação do meu gabinete, do gabinete do vice-governador do estado, aqui no Vale do Taquari nessa semana. Estou morando aqui, portanto, nessa região. E a situação aqui é uma situação realmente dramática. Nós estamos atuando em diversas frentes ao mesmo tempo, né? Então aqui eu fico lidando com diversos problemas que têm que ser solucionados rapidamente para voltar a ter dignidade na vida das pessoas. Uma das grandes tarefas nossa nesse momento é exatamente restabelecer as aulas. Muito importante esse processo da educação, voltar com a sua rotina escolar, em virtude de que isso melhora a vida das crianças, dos adolescentes, dos professores, né, dos servidores que vão voltando gradualmente a ter a sua rotina, e também dos próprios pais, as famílias, para que isso realmente possa colaborar também com as suas vidas. Então, botamos em funcionamento uma escola ontem em Colinas, hoje outra escola em Estrela. Amanhã queremos botar mais escolas em funcionamento. E naquelas cidades onde as escolas foram duramente atingidas, comprometendo a sua estrutura, nós estamos providenciando os locais provisórios, em Lajeado, Encantado e Mussum e Roca Salles, onde realmente, infelizmente, a situação é muito mais dramática. Estamos trabalhando para que a escola de Mussum tenha os reparos rapidamente, para que semana que vem já possamos ter a volta às aulas naquele local. E no caso de Roca Salles, vamos utilizar um local provisório cedido pela prefeitura ao lado de uma escola municipal, a fim de poder instalar os nossos mais de 200 alunos naquele local para retomar a rotina escolar. Queremos orientar aquelas pessoas que queiram doar ou queiram ser voluntárias aqui na região. Nós criamos um site na internet, www.estado.rs.gov.br/SOS Enchentes. O SOS Enchentes é o site do governo do estado onde todas as informações sobre doações em dinheiro ou em produtos, voluntariado, locais de doação, como proceder para poder ajudar de alguma forma, de alguma maneira as vítimas, estão localizadas ali. Inclusive pedir que todos os dias seja feito um boletim sobre o que precisamos de doações e o que já temos doações suficientes, a fim de que possamos ajudar as pessoas a ajudar aqueles que precisam. Então, fica aí também essa orientação. SOS Enchentes é o site do governo gaúcho, a fim de poder orientar as pessoas que queiram doar. Muito obrigado aí a todos, estamos juntos, vamos passar por essa e continuaremos aqui até o momento que for necessário para colaborar com a reconstrução do Vale do Taquari.
Que possa um anjo e diga amém, vice-governador. E hoje, uma coisa que a gente efetivamente não se dá conta, ou pelo menos a mim chamou a atenção, uma indústria, uma grande indústria de roupas íntimas feminina fez uma doação, porque a gente não lembra disso. As mulheres não têm calcinha, os homens não têm cueca, entendeu? As pessoas não têm nada, não é assim, não tem nada para vestir. Então, hoje, quando eu ouvi isso, me chamou a atenção que, claro, não dá pra gente doar roupa íntima, mas a gente pode comprar e doar. Mas essa empresa... Mas eu quero lhe dizer que de todos os inusitados, lógico, todos os fatos são trágicos, mas a gente se repete. Numa lista que veio do interior de uma cidade, está entre os itens água, alimentos, roupas íntimas femininas. E absorventes, que é outro problema. Absorventes nós tínhamos falado. E fraldas também. Absorventes a gente já tinha falado. Vamos viajar um pouco? Não quer que eu traga mais informações aqui para fechar? Pode ser. A enchente? Pode ser. Porque assim, ó, a gente viu ali as colocações do vice-governador, né, Magda, trazendo alerta para o Estado. Mas aqui em Porto Alegre, vale lembrar que o arroio Dilúvio também está, assim, com uma vazão de água incrível. Tem até onda no dilúvio, viu? Tem ondas no dilúvio. E nós temos aqui na capital 142 áreas de risco, podendo haver deslizamento em muitos locais. Então, preste também todo o cuidado necessário. Não quer dizer que aqui não vai acontecer. Exato. E aqui em Porto Alegre, quem quiser, então, pedir ajuda, tem o telefone da Prefeitura, que é 156, a gente grava e eles direcionam a sua ligação. Ou para a Defesa Civil, que é 199, tem Bombeiros 193 e também a EPTC 118. Obrigada. A ciclovia, inclusive, interditada, né? Foi interditada. Sim. Ah, sim, a tá. ciclovia da Ipiranga está interditada. Eu acho que também quando caiu um pedaço dela, interditaram, né? E se estava preocupada exatamente porque as vedações, porque como tinham trechos que estavam bons, tinham se colocado fitas ali e as pessoas removiam as fitas e andavam. Então elas agora estão sendo interditadas mesmo, nas entradas e nas saídas. Gustavo Vitorino está fazendo conta aí quanto vai entrar de gasolina no teu carro? Não é. Eu tô no teu carro novo. Eu estou vendo exatamente uma discussão sobre isso, porque está tendo desdobramentos. Os fabricantes de automóveis e importadores de automóveis estão tendo problemas que tiveram no passado, que foram superados pelo avanço da tecnologia e pela capacidade do brasileiro de improvisar. Então, os motores dos carros aqui no Brasil passaram a ser adaptados, porque o nosso combustível mais consumido, que é o óleo diesel, ele não é puro, assim como também a gasolina não é pura, ela recebe o álcool. O problema está no fato de que a tecnologia dos veículos evoluiu bastante. Os veículos híbridos e até mesmo os veículos que têm o chamado sistema híbrido leve, que usa basicamente a gasolina, são sistemas modernos que têm bicos injetores de última geração e a gasolina brasileira começa a se mostrar em desacordo com a tecnologia desses veículos. Os carros montados aqui no Brasil estão sendo adaptados, mas o seu desempenho é bem aquém de modelos semelhantes aos que são fabricados e entregues para consumidores em outros países. Já os carros importados passam por um processo de adaptação que nem sempre funciona bem. Com isso, técnicos das montadoras e responsáveis por importadores de veículos que têm a sua assistência técnica obrigatória no Brasil estão fazendo um estudo para levar ao governo federal as alterações que precisam ser feitas no combustível, tanto no diesel quanto na gasolina, para que se tenha não apenas um melhor desempenho, mas o fim do desperdício do combustível em nosso país. Os carros no Brasil são mais gastadores por conta da má qualidade dos combustíveis. E é exatamente esse o mote que esses técnicos querem levar ao governo federal, que faça um reestudo, particularmente do acréscimo do álcool, mas também a forma como o sistema de refino do Brasil entrega o combustível aos postos de gasolina. Eu não vi ainda o estudo, eu sei que eles estão se reunindo, estão trocando informações e essas informações se ligam basicamente ao sistema que mede a octanagem. A gasolina brasileira convencional tem em torno de 80 octanas. A gasolina Premium de 94 a 96 e a Super Premium mais de 100 octanas. Acontece que no Brasil até mesmo esses dados são instáveis, porque estão, na verdade, numa tabela de fabricação para os veículos. Mas
nem sempre isso é cumprido. Eu lembro que algum tempo atrás existia aquela famosa boia, acho que todo mundo já viu aqui, aquela boia que tinha nas bombas de gasolina, onde a gente via a densidade do combustível. Sim. Quando a boia ficava enterrada no combustível, porque a densidade era baixa. Eles diziam que era combustível batizado. Uma expressão mais popular para dizer que o combustível não era o original que saiu da refinaria, porque lá tem especificação técnica. Então, o que acontece? Esses técnicos querem levar ao governo federal uma discussão sobre esse tema. Prepare-se, vem aí a reação dos usineiros, porque a gente sabe o lobby dos usineiros é muito forte. Esse lobby de usineiros vem desde o tempo da criação do pró-álcool no Brasil. Ele é basicamente dominado por paulistas e pernambucanos e eles não vão querer mudança no que está aí. Mas a ideia dos técnicos é mostrarem ao governo que para a gente entrar num sistema de modernização, nós precisamos entender que tem que começar com a mexida no combustível. E diante disso, Magda, uma grande fábrica chinesa, uma das maiores do mundo, está locando ou tomando conta ou comprando, não sei qual é a operação, mas foi anunciado oficialmente que vai assumir a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, e produzir exclusivamente veículos elétricos. A própria GM já tem na sua programação entregar a partir de 2030 somente veículos elétricos ou híbridos de terceira geração. Então, assim, existe um projeto de desenvolvimento para veículos automotores no Brasil, mas nós temos que começar esse projeto revendo a qualidade do nosso combustível, que comparado ao combustível de outros países, infelizmente, não é boa. Um exemplo disso, quem viaja para a Argentina, todo mundo aqui já deve ter viajado para a Argentina, quem viajou de carro viu a diferença quando você coloca combustível no território argentino e roda com o combustível da YPF. É bem diferente, parece que o carro ganha uma potência adicional. Então, o tema está colocado na mesa, a discussão está aberta para técnicos que devem levar ao governo esse estudo muito em breve. Doutor Russo. Eu não tenho nada a acrescentar ao comentário do meu colega, mas tenho que aproveitar o tema, que é de gasolina ruim, porque isso é muito importante. Os carros, as motos agora mais modernos, eles dão o consumo, eles te dão a média do que tu estás consumindo. E é assustador quando tu enches um tanque e o consome o teu veículo ou a tua moto naquele posto, quando ele termina a gasolina, tu abastece em outro e consome, como muda a média? Quando não poderia ser. Os trajetos são sempre os mesmos e vem... Teoricamente, então, o combustível é o mesmo. Teoricamente, aí que vem, teoricamente. Então, tu consegue, às vezes, dar uma diferença de 10%, 15%. Olha, 10%, 15% é muito. Então, a mistura que a gente tem na gasolina, ou a mistura que se diz da gasolina aditivada, é a mesma gasolina, só que joga um líquido ali dentro, né, que seria um aditivo, ou coisa assim. Então, afora o problema esse que o Vitorino nos traz, nós temos o problema que é o do dia a dia, né? A octanagem, a força, que é essa a expressão, a força da gasolina que deveria nos levar 100 quilômetros, num posto tu faz 100 quilômetros, no outro posto com a mesma gasolina tu fazes 90, e aí sim nós precisaríamos de uma fiscalização mais severa. E o nosso especialista em veículos de escaltofane quer falar também. Dona Magda, eu fico envergonhado, está aqui na bancada, depois de atirar 3 faculdades no chão, pós-graduação, estudo e tudo, para ouvir essas coisas. O que o Brasil tem um problema é um cartel da gasolina. Interessa, a gasolina boa e ruim está sempre, desde que todos nascemos aqui, a gasolina é sempre ruim. O telespectador tem que ter uma ideia do seguinte: só existe uma gasolina no Brasil, essa tal de Petrobras, Shell, Esso. Todas as outras gasolinas que tem por aí não são gasolina, elas são distribuídas para a Petrobras. É porque nenhum governo teve a coragem de abrir o mercado para entrar Exxon, Realf, Shell, Esso, todas essas gasolinas como distribuidora e como refinarias. Porque então tu está comprando um Mandrake com falsificado. Tu compra uma Petrobras com o nome de Shell. Então sempre vai ser ruim. Por que o preço é sempre igual? Porque não tem um consumo uma com a outra de debater o preço. Nos Estados Unidos, cada lugar é um preço. Na França, cada lugar é um preço. Aqui é sempre igual. Esse cartel, ninguém tem coragem de enfrentar. Chicão, é isso que é gasolina. Posso juntar as 3 faculdades do Chicão que ele jogou aquele jogo? Que vergonha, eu fiquei... Presta atenção, o Chicão se superou agora, porque ele disse que o Mandrake é falsificado.
É tudo falsificado. Tudo falsificado. Tu ias falar, Vitorino? Eu ia chamar a atenção para um aspecto que faltou na minha observação. Eu ouvi de um técnico da petroquímica, é aqui do Rio Grande do Sul, que é meu amigo, já esteve lá na Assembleia várias vezes, participando, inclusive, de uma discussão sobre o polo petroquímico aqui gaúcho. Ele disse o seguinte, eu nunca prestei atenção nisso, até convido todos a testarem. Ele disse que o consumo da gasolina brasileira não é linear. Então, assim, o que você gasta para rodar até a metade do tanque não é o mesmo que você gasta para rodar na segunda metade do tanque. Porque o processo de mistura da gasolina tem, naturalmente, um componente de evaporação e ela não fica totalmente misturada. Você fica rodando, por exemplo, uma semana com o tanque cheio e a sensação que a gente tem é que do meio do tanque para baixo parece que gasta mais rápido. Não é uma sensação. Ele disse que é verdade. É a mesma lógica, Vitorino, que eu já constatei também, que se tu não abastece, se tu não enches o tanque do teu carro, se tu colocas menos litros do que a capacidade total, tu consomes mais combustível justamente pela evaporação. Talvez tenha a ver com isso. Que é o que tu faz, né? Tu bota 200 pila desde que eu te conheço por gente. Há muito tempo. Desde que eu me conheço por gente. Cada vez o roda melhor menos. é fazer um investimento e deixar o tanque sempre pela metade e depois só ir, né? Deixa aquela quando chegar na gasolina metade, sempre completar. Mas chegar na tem metade, coisas completar. que a gente não Mas pode é um deixar. investimento pesado. Do problema nacional, global, ninguém fala. Só fala do bababá. Por que a Shell não está aqui? Por quê? Por quê? Porque a Petrobras não deixa um cartel, o governo não permite. Fala dos bancos. Por que o Banco Morgan não tem agência em todo o Brasil? Por quê? Porque não pode se meter com os bancos. Não é isso, O governo segura o monopólio. Chicão, existe uma lei, Chicão, que estabelece que o refino no Brasil é feito pela Petrobras. Mas tá aí que tá. Então, assim, a ESSO vem para... ESSO, não sei, qualquer um, não quero ficar citando nome aqui, mas vem uma empresa internacional, se instala aqui, ela vai comprar a gasolina das refinarias da Petrobras. É a lei. Para mudar isso, tem que mudar a lei. Nem sempre a gente pode sorrir, mas quando sorrir, tem que sorrir bonito. Bonito, bonito. E eu recomendo a você, viu? A clínica odontológica mais querida de Porto Alegre está à sua espera. Doutor Arthur, doutor Gustavo, vão receber você e mostrar que o seu caso tem solução, sim. E é muito fácil. Você faz todos os exames no mesmo lugar. Isso mesmo. Recupere a sua autoestima, volte a sorrir e a mastigar com qualidade. Mas, atenção, os doutores Arthur e Gustavo estão ali na Dom Pedro II, bem fácil, Dom Pedro II, 1015, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. Tem estacionamento próprio. Agende a sua avaliação pelo fone WhatsApp 980-225357. Tive lá hoje, mano. E ainda bem que mostraram o doutor Gustavo, porque as pessoas acham que o doutor é tu. É tu. Até eu, às vezes... Não dá o teu dentinho pra ele, que ele não vai saber. Não, eu não sou. Eu tive lá hoje à tarde. Não dê o seu dentinho pra ele. Que tal ali atrás, deu uma okay, eu mastiguei um negócio muito duro. Parou? Luciano Eu sei o que tu comeu. Parou. Ele trouxe umas balas maravilhosas da Alemanha. Foi aquela balinha alemã. E aquela que ele não deu pra nós, bem feito, vai fazer mal pra ele. Vai Essas ser balas só estão na Assembleia lá. Falando em Alemanha, Pois então, a minha notícia vem da Alemanha. A Deutsche Welle, que é a principal mídia internacional da Alemanha, publicou um relatório de uma ONG inglesa que monitora os assassinatos de ativistas em defesa do meio ambiente no mundo inteiro. E vejam só, o Brasil é o segundo país que mais mata ativistas em defesa do meio ambiente. Quando a gente fala sobre isso num momento como esse, né, em que nós estamos vivenciando essas tragédias climáticas que estão atingindo duramente o Rio Grande do Sul, isso se torna ainda mais dramático, porque aquelas pessoas que estão lutando não só pela casa delas, pelo território delas ou pela vida delas, estão lutando pelo meio ambiente, estão lutando para proteger um patrimônio que é da humanidade, que garante a vida do planeta, estão tendo as suas vidas ameaçadas e ceifadas. Recentemente, a gente teve o caso do Dom Phillips e do jornalista Bruno Pereira, né? O jornalista Dom Phillips e do ambientalista Bruno Pereira, que foram assassinados lá no Amazonas. Mas o Brasil teve, na última década, 376
pessoas assassinadas. Só perdeu para a Colômbia, que teve 382 pessoas assassinadas. E foi nesse ano de 2022, o ano passado, que o Brasil passou para o segundo lugar, porque o Brasil esteve na última década sempre em primeiro lugar nesse macabro ranking de assassinatos de lideranças que lutam pelo meio ambiente. Em geral, são pessoas que são indígenas, são pequenos agricultores ou pessoas negras que estão envolvidas nessas lutas e que acabam por força de embates com madeireiras, com o agronegócio, com a mineração, ou com a instalação de hidrelétricas, ou com a ampliação de exploração de combustíveis fósseis, acabam entrando em conflitos, né, e sendo assassinados. Isso, no Brasil, a fonte desse relatório é a CNBB, a Comissão Pastoral da Terra, é quem faz esse monitoramento. Inclusive, tivemos o caso da irmã Dorothy Stang, que também foi uma das vítimas desse tipo de assassinato, e a mais famosa, que foi o caso do Chico Mendes, né, que também é líder seringueiro e que também foi assassinado nesse contexto de luta em defesa do meio ambiente. Então, temos que ter políticas que protejam essas pessoas, né? Que protejam o meio ambiente e que protejam as pessoas que lutam em defesa do meio ambiente, porque essas consequências terríveis que a gente vivencia com secas, enchentes e outros fenômenos climáticos são consequência da devastação também do meio ambiente que avança cada vez mais no mundo inteiro. Chicão, ainda sobre o teu assunto, há muitas manifestações, mas uma delas, que é do nosso telespectador Jorge Fleck, que foi um corredor a vida inteira, correu, enfim, de carro, né, gente? Não corria assim. Quantas usinas geradoras de energia elétrica serão construídas no Brasil para substituir o petróleo que alimenta os veículos? Ele pergunta. Crescendo 5% na produção industrial, de onde virá a energia elétrica? Vocês esqueceram os apagões? O coeficiente de evaporação é absolutamente conhecido. O Chicão tem toda a razão. A Petrobras tem um monopólio de refino. As marcas são meras distribuidoras. Exatamente, são apenas marcas. E, dona Magda, eu ainda vou questionar alguma coisa, não 100%, mas um pouco do que a querida Luciana falou. Eu acho que hoje virou moda atentar contra o meio ambiente gera uma tragédia ecológica. Não concordo muito com isso. Eu concordo que atentar contra o meio ambiente gera uma falta de oxigenação em relação à qualidade de vida das pessoas. Mas eu te pergunto uma coisa, dona Magda. Quando Tebas, na antiga Grécia, foi destruída, tinha problema de meio ambiente? Não. Quando Rhodes perdeu o seu colosso de Rhodes no porto, na Grécia, também não. E quando aconteceu a grande catástrofe de Pompeia, o Vesúvio, foi meio ambiente que rolou. As guerras que a Rússia destruía, a mata com Napoleão e Hitler para entrar em Moscou e deixar a mata arrasada, é um estilo russo de fazer guerra, não pintou meio ambiente. Para mim, é ciclos da vida, ciclos da natureza. Eu acho que os ciclos da natureza fazem essas tragédias que nós estamos vivendo, e não apenas o meio ambiente. Eu acho que as tuas 3 faculdades não incluem essa especialidade, né, Chicão? Porque todos os que estudam essa temática afirmam que o aquecimento global que provoca principalmente as enchentes e as secas, é resultado, sim, de intervenções humanas no meio ambiente. Mas naquela época não tinha intervenção humana e teve uma seca que destruiu o Império Maia, todo o México. Agora eu te pergunto o seguinte, essas pessoas que são os caras ecologicamente corretos, por que eles não tiram o automóvel da rua? Que está comprovado que o que sai do gás carbono no automóvel polui muito mais a atmosfera que abater uma árvore. Eu penso o seguinte, Eu entendo e eu concordo que a humanidade, a história do mundo como um todo, seja feito de ciclos, né? A gente tem, de fato, ciclos, mas é inegável que nós temos uma situação com o aumento da temperatura aqui no planeta, e isso é comprovado cientificamente. E isso está gerando
Consequências, sim. Agora, aí tu pergunta, né? Mas por que não param de andar de carro? De fato, aí é cada um ter a consciência e principalmente o conhecimento, a educação, as informações corretas para poderem tomar as suas decisões. Imagino que seja muito difícil para governos, né? E de uma forma macro, tomar esse tipo de decisão. Vamos parar de andar de carro. Gente, as consequências de uma decisão dessa são enormes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário, do ponto de vista social e trabalhista. Então, assim, essas coisas não podem ser decididas assim. Agora, o que cada um de nós, como seres humanos, e aí vem por favor, não me entendam como viajandora, mas nós somos parte desse planeta. Se a gente não cuidar dele, a gente morre. E é isso que está acontecendo. Então, falta informação, falta educação para muita coisa, né? As crianças não conseguem nem ir para a escola aprender o mínimo, como a gente traz aqui. Que dirá aprender sobre as consequências da correta forma de cuidar do lugar onde a gente vive. Luciana, por favor. Eu acho que às vezes as pessoas acham que defender o meio ambiente é defender árvores apenas. Não é isso. Claro que defender a floresta é parte da defesa do meio ambiente, mas intervenções humanas, por exemplo, a rodovia transamazônica, ela foi uma intervenção brutal numa área especial para o meio ambiente. A hidrelétrica de Belo Monte, outra intervenção brutal numa área muito sensível do meio ambiente que gerou muitos conflitos com comunidades ribeirinhas. A busca por poços de petróleo na foz do Amazonas é outra questão fundamental que está sendo problematizada enormemente. Então, é um conjunto de intervenções que geram os problemas ambientais, não apenas o desmatamento. Presta atenção, esse recado agora é para você aí que está pensando em mudar o seu banheiro, deixá-lo mais moderno e aconchegante. Chegando na tela para você, Odorize Móveis para Banheiros. A Odorize é fabricante de móveis para banheiros sob medida, em qualquer formato, cor e acabamento. A Odorize entrega o móvel do seu banheiro pronto, com pedra, cuba, espelho, iluminação, acessórios e torneiras, com todos os detalhes conforme o seu projeto. E também realiza móveis sob medida para todos os ambientes residenciais, como cozinhas, dormitórios e muito mais. Sempre com fabricação e instalação própria. Soluções completas para o seu banheiro, para a sua residência, você encontra na Odorize. Aceite meu convite, conheça o showroom da Odorize, que fica na Avenida Teixeira Mendes, 421. O fone, o WhatsApp, é o 99808-7469. Ou você acessa odorize.com.br. Você vai se surpreender, eu tenho certeza. Fique à vontade já de fazer uma modificação no banheiro da minha fazer umas casa. coisas também. Que ideias Sobre esse maravilhosas. tema Pode botar. Essa questão do aquecimento global, do meio ambiente, primeiro, ela não é uma unanimidade. Não é assim, todos que estudam, há duas correntes de tamanho peso de carteira para os dois lados, e é interessantíssimo ver o argumento das duas correntes. É muito bacana aprender com cada alternativa. É difícil hoje porque praticamente não há espaço para o contraditório, né? Aquilo que a gente acredita é a verdade, o que o outro defende é mentira absoluta. Eu não consigo pensar assim. E a questão a nossa preocupação não é com o planeta. Nunca foi com o planeta, porque o planeta dá duas coçadinhas que nem cachorro em pulga, manda embora, já era, o planeta vai continuar aí. Nossa preocupação é com a gente, é com a nossa existência, o que vai afetar. Então, assim, se a gente está preocupado com a nossa existência de garantir qualidade de vida, a gente vai ter que entender que algumas, né, por exemplo, a Luciana citou a Transamazônica, é parte de uma conquista de qualidade de vida dessa população que está aqui. Então, a gente vai ter que entender. Aqui na capital, nós tivemos um avanço de um hospital, uma expansão de um hospital que quase foi impedida porque teve manifestante que achou que a arvorezinha do cinamomo dourado do leste não deveria ser atingida e tal. Então, mas o que a gente quer? Se a gente quer melhora na nossa qualidade de vida, a gente precisa de mais quartos de hospital, a gente precisa de mais leito, precisa expandir. Até porque esses manifestantes chegavam umas 6 e pouco da tarde, desciam da árvore e iam para os seus condomínios, onde antes era cheio de árvore ali também. Então, a gente vai ter que entender, cada vez que a população se desenvolve mais, cresce mais, todo mundo quer ter seu carro.
Mas aí eu tenho o problema do combustível. Devíamos nos livrar dos carros. Uma cidade como Porto Alegre, por exemplo, não tem como. Não é uma cidade plana, não é uma cidade que não tem nem alternativa. Para tirar o carro, você vai ter que oferecer alternativa primeiro. Então, assim, eu acho que nem tanto um extremo está correto, nem o outro, né? A gente vai ter que achar um equilíbrio. Se a gente quer continuar preservando a qualidade da nossa vida no planeta, a gente vai ter que entender que, assim como os castores às vezes desviam curso de rio para poder criar a sua habitação, nós também, às vezes, 2, 3 arvorezinhas vão ter que ser derrubadas aqui para poder criar habitação para quem não tem. Doutor Ruschel, por favor, da sua pesquisa. Dona Magda, eu trago a minha pesquisa, mas antes preciso fazer uma rápida digressão com os meus colegas. Temos representantes aqui da direita, da esquerda, do centro, nós estamos bem representados. E eu propus um debate aqui, veja, reflexionando, mês que vem já faz um ano que escolhemos um novo presidente, como o tempo voa, né? Logo depois dessa escolha, ainda que ele assumisse só dia 1º de janeiro, se começou com algumas previsões, eu até brinquei, é uma brincadeira, sempre os profetas do Apocalipse. Lógico que todo mundo tinha opinião sobre o que ia acontecer, não acontecer. Felizmente, não aconteceram as piores coisas, mas houve um debate aqui proposto por mim, a exemplo deste que propõe, em fevereiro, quando eu dizia naquele momento que ficar criticando o Lula resolvia pouco, porque o Lula tem o prestígio dele, os que votaram nele, votaram nele. Tu só trocas um amor por outro amor. É difícil tu dizer assim, não quero mais esta pessoa. Isso foi o que disse ali, e naquela oportunidade citamos então 3 nomes que se imaginavam poderiam surgir como fazer frente ao presidente Lula, naquele momento assumir então para o seu 3º governo. Falamos do governador de São Paulo, falamos no governador de Minas Gerais e falamos no governador do Rio Grande do Sul. Por que trago isso? Porque o tempo passa e algumas coisas vão acontecendo. A popularidade do Lula, e eu vou trazer aqui as últimas 2 pesquisas dos últimos 30 dias, que está em ascensão e está positiva, deve-se exatamente que essas lideranças que nós tínhamos expectativa de que pudessem se afirmar, não tem confirmado. Primeiro, o Zema assumiu Minas Gerais com muita chance, porque ele já foi governador um ano, então ele não pode ser reeleito. Então ele é um candidato natural, tem muito voto num estado extraordinário, tem um partido forte por trás dele, né? E ele resolveu dar aquela declaração infeliz lá contra os nordestinos, lá ele fechou um nicho, de votos lá que eu não consigo entender como as pessoas fazem assim. Ele é um político experiente, ele nasceu ali. O que para mim seria depois dele o mais forte seria e é ainda o governador de São Paulo, que está numa dúvida de identidade. Ele não sabe se prende ao Bolsonaro ou se desprende do Bolsonaro. Ele primeiro quis dizer que tinha identidade, depois ele foi lá e marcou um almoço, se abraçou no Bolsonaro, mas ele disse que tem as ideias dele. Ele está procurando o nicho dele, para mim, ele ainda não disparou como uma liderança nacional. Ele ainda que tenha tempo, ele é a primeira vez que ele está sendo governador de São Paulo, ele ainda tem direito a uma reeleição. E o 3º candidato aí vai envolver até o meu querido Moisés aqui, quem a gente deposita muita esperança como liderança, até porque tem juventude, tem um trabalho pretérito extraordinário, como ele vem fazendo, mas ele não consegue, Moisés, se tornar unanimidade dentro do próprio partido. Nós tivemos essa semana com notícias ruins, nem deu tempo de repercutir isso, né? Ele foi destituído por uma decisão judicial da presidência nacional, há um racha dentro do PSDB, então nem o próprio partido consegue lançá-lo com isso. Então, como... Tu não disse o nome dele. Não, o Eduardo Leite, o governador do nosso Rio Grande do Sul aqui. Falou. Então, ele não consegue se tornar uma unanimidade para que o partido comece a trabalhar. Consequência disso, com o Bolsonaro inelegível, o Lula subiu nas pesquisas, dona Magda. Por isso que os números são os mesmos. Pode se discutir, não gostar da pesquisa, dizer que é fraude, para mim não tem problema. A Quest está dando 60% de aprovação, 35% de reprovação e 5% de neutro. Pesquisa de 16 de agosto. A IPEC, que saiu sim essa no dia 6, agora há menos de uma semana atrás, está dando 56 de aprovação e 39 de reprovação. Então eu exponho os números, não sou casado com números, quem não quiser acreditar no Instituto não precisa, mas dei uma explicação por que eu acho que se não surgir uma liderança realmente, por mais que alguns não gostem do Lula, e eu respeito muito isso, né, vai ser difícil fazer frente para ele.
E o que vai ser fácil é você ter uma boa panela na sua casa. Eu vou confessar para vocês que eu tinha medo de cozinhar feijão ou qualquer outra coisa numa panela de pressão. Até que a Frigigold lançou a panela de cozimento rápido, que é essa que eu tenho aqui na mão. Então, tudo que você faz na sua panela de pressão, você faz com essa Frigigold sem risco de acidente doméstico. E você não precisa esperar a panela esfriar, não. Você pode abri-la a qualquer momento. E foi aí que eu perdi o medo de cozinhar em panelas de pressão, porque essa é de baixa pressão. Então, você aproveite, porque agora tem a promoção direto da fábrica. Eles têm o conjunto completo, com 3 panelas, mas você pode também adquirir somente a panela de cozimento rápido. Você que vai decidir, que vai escolher. É fácil, você liga para o 4003-4220, você pode pagar no boleto, no cartão de crédito. À vista, tem desconto, é bom à vista, hein? Essa é a panela que tem segurança e vai fazer você perder o medo de cozinhar. Ela é tranquila, ela veda super bem e quando você precisa abri-la, não tem problema. Claro, não vai encher a panela até aqui de água, ok, vou botar a água para fora, né? Faz assim como eu tô dizendo. Aguinha até aqui, ó. Um espetáculo. Moisés, todas as instruções, né, Magda? Vem, tudo. Moisés, tu ias falar sobre o assunto do... Sim, só para fazer aproveitando aqui a oportunidade de falar desse caso da presidência da Executiva Nacional do PSDB, o próprio PSDB Nacional soltou uma nota tranquilizando todos os seus filiados e explico por quê. Essa decisão que é oriunda de um prefeito de São Bernardo, que era do grupo político do Dória, que agora nem mais é do PSDB, acusava o governador Eduardo Leite de, se não ganhasse a prévia, que o Eduardo possivelmente iria sair do partido. Quem saiu no final da história foi ele mesmo ganhando a prévia naquele momento. E ele era do mesmo grupo e fez uma judicialização, sim, mas que não tem efeito nenhum, Roxo. É inócuo, porque, na verdade, cabe recurso. A Nacional, obviamente, tem um prazo ali de 30 dias, e a juíza disse que em 30 dias teria que fazer a convenção, e veja bem, a convenção já estava marcada para acontecer em novembro, daqui a uns 50 dias. Como vai ter o período de recurso e tal, o governador disse que nesse momento não ia sair daqui e deixar de cuidar da questão das enchentes e da questão que está assolando o Estado para ir a Brasília e resolver isso. Mas que a Executiva Nacional, que é composta, inclusive, de outros 2 governadores, né, de Pernambuco e do Mato Grosso do Sul, eles... Por que a gente diz que é inócuo e a nota deles tranquiliza os seus filiados? Porque a convenção que a juíza disse já está marcada para daqui a 50 dias, quando for julgado, o tempo de julgar o recurso na segunda instância, já terá ocorrido a convenção nacional. Então, era só um esclarecimento. Muito bem. Eu até achei estranho a justiça se meter nisso, né? Porque normalmente eles dizem que é interna corporis, que não tem intervenção judicial, né? Mas a juíza atendeu o pedido do vereador de São Bernardo do Campo. Ex-prefeito de São Bernardo do Campo, que se candidatou e não foi eleito e aí impugnou. Agora, curioso é que esse ex-prefeito de São Bernardo do Campo faz parte da Executiva Nacional do PSDB. E votou a favor, inclusive. Votou a favor, inclusive, da prorrogação. E aí entrou na justiça contra a prorrogação. Bom, vai entender. Não, quanto à pesquisa, não tem muito o que dizer. Eu fico com a pesquisa do 7 de setembro, que essa é que foi a verdadeira pesquisa. Rafael Marconi. O Rafael vai longe agora para falar sobre o Putin. Ainda bem que é longe. Sim, né? bem longe de nós, graças a Deus. Onde tu vai? Eu vou... Quer saber mesmo? Pro Kremlin. Não, presta atenção. para casa do Putin, que hoje foi dia de 2 fios desencapados se encontrarem, né, dona Magda? Eu tenho até medo de dizer que de tentar adivinhar, porque eu conheço tantos. Pois é, dessa vez foi Kim Jong-un, né, o dono da Coreia do Norte, que se encontrou na Rússia com o senhor Vladimir Putin, né? Se encontraram numa base de lançamento espacial russa e durante esse encontro, como era de se esperar, na verdade já estava meio que previsto que fosse isso acontecer, o senhor Kim Jong-un
assumiu, confirmou, primeiro firmou e depois reafirmou a aliança que vai fazer com a Rússia, mas ao declarar essa aliança, ao dizer, né, ao que se propõe, é que aí que o Ocidente, tardiamente, que acha que cantar John Lennon vai resolver pedir pela paz, que acha que pintar a unha do mindinho de branco e se abraçar em volta da lagoa pedindo, acha que assim vai acabar com o mal do mundo. O senhor Kim Jong-un usou a seguinte expressão: o exército e o povo russos certamente obterão uma grande vitória na luta sagrada pela punição de um grande mal que reivindica a hegemonia e alimenta uma ilusão expansionista, disse ele ao dar apoio à Rússia contra a Ucrânia. Então, quando ele se refere, usando, né, o termo uma luta sagrada, né, uma guerra sagrada, uma jihad deles, né, você tem ali claramente a ideia de que qualquer pessoa contrária são os infiéis. Precisam ser eliminados, ou seja, já estão claramente unidos. Kim Jong-un, apesar de muito se dizer que metade da falação dele é tudo retórica, é tudo exagero, que a Coreia do Norte mal se sustenta, mas, de qualquer forma, esse chamado eixo vermelho, e a impressão que dá é que nos anos 80 apertaram pause. Sim. E soltaram agora, né? Porque aí a gente volta agora a essa mesma coisa. Claro, o Ocidente aqui, muito bacana, achou que o mundo evoluiu, que todos esses regimes nefastos estariam mortos. E, né, acontece que Vladimir Putin se garantiu no poder a seu modo, pelos últimos quase 30 anos aí, guardando dinheiro, guardando poderio, convenceu o Ocidente facilmente, inclusive, de que tinha tirado todas as suas ideias da cabeça, mas sempre foi um apaixonado pelo modelo soviético, sempre foi expansionista, fez o Ocidente acreditar que a única coisa que ele queria era um pedacinho da Crimeia e o porcinho ali. Sim, como se fosse um pedaço do teu bolo. Acharam que ele, né, sentaria ali na Crimeia e disse, que fofo o Putin. E não foi, né? Como é que é, que fofo? Que fofo o Putin, né? Em paralelo a isso, tem o apoio da China, que inteligentemente, né, agora tem o resto do Ocidente todo na mão na questão dos negócios, né? Porque agora se manifestar contrário, aí não pode se fechar para a China, porque, né? Então, assim, está tudo muito bem armado. Agora com o terceiro fio ali que faltava, né? O Kim Jong-un, que vem ainda com essas expressões ao se referir como uma guerra sagrada, né? Se referindo aí, como eu disse, como a jihad, né, da Coreia do Norte. Ao lado deles tem a figura que realmente, se o Putin já é um problema, você tem um que é dois problemas, que é o Lavrov, né, nas costas dele. Esse aí sim, não tem respeito nenhum pela vida, não tem, né, para ele é aquele regime pronto, acabou. Qualquer manifestante a gente viu sumir. Na Rússia, várias mortes que... gente que se suicidou com 6 tiros nas costas, né? Essas coisas, essas mortes estranhas que aconteceram na Rússia. Consumiu puta por acidente. Sem querer, estava ali, sem querer se envenenou, né? E aí agora o resto do mundo, agora o Ocidente fica, opa, o que será que vai acontecer? Gustavo Vitorino, o que será que vai acontecer em determinados momentos da nossa vida, ou da nossa ex-vida? Pois esse é um dos momentos mais complicados que tem, é o momento da despedida. E ele é sempre muito delicado. Por isso, o Grupo Matias está preparado para lhe acolher. O grupo entende que a sua dor e estar com você nesses momentos é importante. O seu Darcy, nosso amigo que comanda de perto, tudo que acontece lá, presta, junto com a sua equipe, o melhor atendimento nessa hora tão triste. O grupo, que eu conheço, tem mais de 50 anos no segmento, gente. São 7 lojas em Porto Alegre, onde você encontra do mais simples ao mais sofisticado plano. Assim como um plano familiar, por exemplo, a partir de apenas R$ 33,00 mensais. Tem o crematório próprio. Ligue e peça informações sobre essa compra que você pode fazer de forma programada. O telefone está aí na tela, 51 Porto Alegre, 3110 8001. E olha bem, o endereço da funerária mais perto de você. Procure lá. Não esqueça, tem também o Crematório Pet, que oferece um lugar apropriado de despedida para homenagear o seu bichinho de estimação. O memorial fica ali na Avenida Goethe 141 e tem também uma filial em Caxias. Chicão Tofani, no final deste mês nós teremos um encontro aqui muito importante para todos nós.
muito. Hoje eu tive com o doutor Irã Castro, que já foi durante vários anos um dos cabeças desses, que não é a primeira vez que esse congresso de cardiologia rola aqui em Porto Alegre. Ele me falou o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante. O cara tem um problema cardíaco, vou para os Estados Unidos, vou para São Paulo. Negativo. Porto Alegre está no mesmo nível. Porto Alegre está num nível igual a São Paulo e algumas coisas até melhor, sabe? Porque o gaúcho tem uma medicina extremamente alta. E uma das coisas que eles querem estudar, por que, Vitorino, tantos jovens, 25, 30 anos, estão sendo infartados, entende? E ele, eu sei que me doeu, ele disse assim para mim, Chicão, tu vai ter que cortar uma coisa que tu gosta muito, que eu sou apaixonado e viciado, que é um energético chamado Mango Louco, que ele foi baseado no México no Dia dos Muertos, que é uma das coisas mais legais que você for no México, eu consegui gravar, é o Dia dos Mortos Finados mexicano, que diz que o energético é uma coisa que acelera a arritmia de uma forma muito grande. É pedir para ter um problema. E outra coisa que ele me falou, dona Maria, que seria muito importante, eu nunca dei importância, sabe que eu gosto de relógio, e relógios de aplicativo. Diz que esses relógios, smartwatch, esses relógios, eles fazem uma espécie daquelas coisas que usam muito na medicina, que é no ombro, que tira a tua temperatura do teu coração, a tua pressão. Tu fica 24 horas com o relógio vendo... Não, é um holter, né? É um holter de aparelho, 24 horas, que ele vai te dando o problema da arritmia. Está fazendo um ecocardiograma para você. Mas eu acho que aí é muito estresse, né? Porque tem que ficar olhando toda hora. Não, perde um pouco. Mas é muito importante, essa aparelhagem é muito importante. Como é importante estar bem informado, não é verdade? Pois justamente tem mais de 20 anos que o Jornal O Sul leva até o seu leitor um jornalismo de qualidade, com independência editorial, com opinião e também com prestação de serviço. E é fácil, você baixa o aplicativo, é grátis, você se cadastra e passa a receber a newsletter do Jornal O Sul no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Você é quem vai decidir. Desculpe, dona Pois não. Não quero quebrar a sequência do seu trabalho, mas não poderia deixar de dizer uma palavra do nosso centro de cardiologia aqui, que é estupendo. Desde o atendimento, desde a qualificação do atendimento, desde a rapidez do atendimento e, por último, aí sim o Chicão foi brilhante, trazendo a qualificação técnica do nosso centro médico aqui. Os profissionais extremamente, o doutor Eduardo Lafalce é um médico brilhante que eu tive o prazer de conhecer ali. Então, nós temos que nos enganar. Estamos de ponta, dona Maria. Se há alguma coisa que o Rio Grande do Sul pode continuar em tampo, há muitos anos, no Instituto de Cardiologia. A minha família, que é lá de cardiologista, que foram visitar. Mas o Instituto de Cardiologia está passando por dificuldades. Inclusive, teve uma greve dos servidores que não estavam recebendo ou estavam reivindicando um reajuste, não me recordo exatamente qual foi a razão da greve. Mas o programa Assistir do governo do estado, ele redimensionou os recursos para os hospitais no Rio Grande do Sul e acabou deslocando recursos para o interior e retirando recursos da capital e da região metropolitana também. E um dos atingidos foi o cardiologia, o HPV. Inclusive, hoje eu estive lá no HPV, fui conversar com o diretor sobre uma emenda que eu apresentei, que foi finalmente liberada. E ele estava me contando que o HPV também sofreu, assim como o pronto-socorro, e que eles estão em diálogo, né, com o governo. Inclusive, foi revisto já uma parte do corte que ia ocorrer nos próximos meses, não vai mais ocorrer, porque iria colapsar, né? E como, inclusive, já colapsou em algumas regiões aqui, especialmente Viamão e Alvorada, que estão com as dificuldades ainda maiores e já fechou traumato, ameaça de fechar maternidade. Então, há todo um problema envolvendo o cardiologia que ainda não está totalmente resolvido. E nós, assim, vamos encerrando aqui, agora, na televisão, o nosso Atualidades Pampa. Vocês sabem que nós vamos continuar com o nosso programa nas nossas redes sociais, onde já estamos. Vocês estão por aí? Fica, porque nós vamos continuar com outros assuntos. Sempre lembrando que as opiniões, as ações e comentários que cada um de nós faz é de nossa inteira responsabilidade e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos, e nós temos um novo encontro marcado amanhã, logo depois do Pampa Notícias. Boa noite.
Pois é, por favor. Porto Alegre passará a contar com um responsável sobre a proteção de dados. São poucas as cidades no país que, por causa da Lei Federal 13.709 de 2018, a conhecida como Lei Geral da Proteção de Dados, é uma das poucas cidades que vai já ter um responsável, que não pode ser um cargo de confiança de determinada secretaria. Então, isso foi para a Câmara de Vereadores da capital, foi aprovado por quase pela totalidade de todos dos vereadores, né? No dia 14 de junho. E o profissional foi escolhido pela Prefeitura, será o especialista Nilton Moraes. Mas, para a gente ter uma noção da importância dessa notícia, nós temos 1.400.000 pessoas em Porto Alegre e este profissional será o responsável sobre a proteção de dados da administração pública, que é o governo para estas 1.400.000 pessoas. Então, a Prefeitura escolheu esse profissional, esse recurso ele foi aprovado para ser destinado para que haja esse atendimento. Inclusive, ele será a autoridade nacional, vai fazer a relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o especialista Nilton Moraes. Ele vai ter uma remuneração média de agora até o fim de 2025, de uma média de R$ 11.800 mensais, né, diluindo o valor que vai ser. E um dado que me chamou muita atenção. Por que Porto Alegre sai na frente nesse ponto? Porto Alegre tem hoje um fórum que é liderado, esse fórum, pelo município de Porto Alegre. Os integrantes são São Paulo, Brasília, Manaus e Maceió. Esse fórum vai trabalhar para que todas as grandes cidades também tenham um profissional que se responsabilize e oriente secretários, autarquias, diretorias, órgãos públicos para cuidar da proteção de dados da sua população. Mas aproveitando então que o Moisés está piochado a caráter, né, trazer informações aqui sobre o 20 de setembro, né, que é a data magna do gaúcho, que é o Dia do Gaúcho, e nós sempre comemoramos com desfiles. Bem, este ano vai ser diferente, né? O MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, também a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas, o Governo do Estado e a Primeira Região Tradicionalista resolveram cancelar o desfile Farroupilha. Eu já tive também a oportunidade de desfilar até a cavalo aqui em Porto Alegre, no desfile Farroupilha, e é uma grande comemoração, né, os piquetes, toda uma coreografia, todo um tema sendo apresentado. Mas eu concordo, acho que realmente não é um momento, e há outras formas de comemorarmos e de todo esse contingente tradicionalista colaborar principalmente com os nossos irmãos, com os gaúchos que estão sofrendo com a situação da enchente lá no Vale do Taquari. Então, haverá, sim, algumas cavalgadas solidárias nos bairros para a coleta de donativos que deverão ser encaminhados, então, ao Vale do Taquari. Agora, eu não sei se estende, imagino que sim, né, a todo o nosso estado, principalmente ali nós temos Livramento e Alegrete, que são as duas maiores comemorações do nosso estado, e sempre houve uma competição, né? Quem vai apresentar o maior desfile Farroupilha, mas eu imagino que isso se estenda a todo o Rio Grande do Sul, esse cancelamento, uma vez que o governo do estado e o próprio MTG... Não faz sentido. Dona Vera... Só uma queria para evitar, com uma complementação da notícia. Pois não. Hoje pela manhã lá aqui no Parque Harmonia, eu ouvi algumas pessoas me perguntando, vamos dizer assim, com críticas, Vera. O governador decidiu que não terá. Isso não é verdade. É um início aí de uma desinformação. A Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas e o MTG, junto com várias pessoas, discutiram isso. Decidiram. Claro que o governo do estado participa, mas são
várias pessoas e várias entidades. É importante. Eu ia dizer, seja de quem tenha sido a decisão, uma decisão extremamente inteligente, porque a palavra já diz festa, tu tens que estar num ambiente para tanto, né? O que nós estamos vivendo aqui, e eu vejo aqui, quando nós abrimos o programa e abrimos, somos obrigados a fornecer dados e informação, cria-se um estado emocional nosso que a gente demora a embalar o programa, né? Porque realmente a gente fica acometido. Mas, Moisés, por isso que eu queria te questionar. Eu não consegui, eu já tive 3 convites, não consegui ainda nosso acampamento Farroupilha. Depois de todas aquelas broncas, tá funcionando tudo? Quem tu tem para me dizer? Qual é o balanço atual? Eu acho que tu pode dar um depoimento. É como depoimento, não é questionamento. Não, chovia muito, mas chovia muito no horário que eu fui. É claro que, poxa, se o arroio dilúvio está transbordando, é óbvio que existem áreas que estão, né, com água, né? Mas o acampamento Farroupilha, com vários piquetes acontecendo, almoços, vários piquetes acontecendo, jantares. Hoje, um dia que realmente choveu torrencialmente, mas o que a gente vê lá é vamos dizer assim, um momento crítico, principalmente para o comércio. Ninguém satisfeito com o público, porque caiu muito o público, mas as estruturas começam a funcionar. E a expectativa hoje, passei por vários locais, inclusive quero dividir com vocês que a audiência desse programa é incrível. É legal. Piquetes, né, mandando abraço para todos vocês, vários piquetes. Quem que recebeu mais? Como assim? Abraços. Não. Vários, é geral. Então equilibrado. Não, eu queria saber se tinha alguém Não, que muitos. Pra ti, Magda, com certeza, então, mas é pra ti. Mas, Ruschel, fiquei muito contente, porque apesar dos contratempos, o Parque Harmonia está bem bonito, bem organizado, e eu acredito que agora, voltando o sol, vamos dizer assim, na sexta-feira, vai, encher. Vamos lá, vamos Doutor Ruschel, o senhor está nos devendo uma informação. Se tô devendo. Por favor, pague a sua conta. Porque hoje é quarta-feira, não, porque eu não sei se ela quer se ela quer o meu comercial ou ela quer eu quero a minha notícia. Eu tenho tudo que a senhora precisa. Eu quero a sua notícia. A senhora quer a minha notícia? Preciso dos 10 mil também. Tem tudo que eu quero. Dona Magda, eu vou lhe dizer. Agora tu perdeu o amigo, Magda. Se 10 mil solucionasse o seu problema, eu me endivido no mercado e É um Rolando Lero, né? Deixa eu voltar, porque a minha notícia não é tem boa. Nada de nós tivemos uma animada. notícia que circulou, nós tivemos uma notícia que circulou muito ruim, um ex-diretor de uma casa de acolhimento. Veja, o momento mais afetivo que tu podes ter são crianças desabrigadas, crianças sem pais, crianças que foram retiradas dos seus pais, ou que não os têm, ou que não os conhecem. E estão lá sob a tutela do Estado. E não vou chamar de professor, né? Não sei do que eu vou chamar, mas um funcionário do Estado, então, que devia zelar por eles, foi preso, está preso, né? Por ter abusado de uma adolescente. Uma adolescente que hoje tem 13 anos. Né? Então, quando isso começou, teria lá 10, 11, 12 anos, eu não sei. E os requintes do inquérito são terríveis, são terríveis, porque essa criança estava tão exposta, e olha como nós temos que revisar, insisto de novo, os mecanismos. Não pode estar em cima de uma pessoa. Como é que isso aconteceu sem que ninguém mais tenha visto? Ele não pode ter direito de levar uma criança no colégio, ele não pode ter o direito de levar a sua criança na sua própria casa, né? As coisas não podem funcionar assim. E essa menina, então, ela foi dezenas de vezes, ela foi abusada por esse cidadão. Na investigação, agora se descobriu mais 2 crianças, uma de 2 anos de idade. Não sei como é que se consegue fazer uma coisa. Quando eu digo também os requintes de crueldade, porque a delegada foi explícita quando nos trouxe o inquérito, que a menina recebia orientações de que ela tinha que estar bonita e cheirosa, dona Maria. Ela tinha que estar para esse crapo, uma vagabundo, como disse a coisa. Então, ele está preso, é a notícia boa. Ele está exonerado pelo Estado, é a notícia boa, embora corra um inquérito por dentro para que as demissões de funcionário público tem essa questão. E o processo criminal, a gente espera que consiga deixá-lo preso no tempo que for necessário. Mas, de novo,
É uma notícia que eu não trago pela notícia em si. Mas pela... Trago pelo sistema. Não pode. Que é um absurdo, que a gente nunca pensa o mal das pessoas. Eu entendo, né? Quem faz o bem só pensa o bem. Né? É difícil a gente trabalhar, mas nós temos que ter mecanismos, porque não podem dezenas de crianças ficarem expostas a um abusador repetidas vezes, dezenas de vezes, como foi o caso aqui em Cruzilhada do Sul, dona Magda, para dar só a cidade, que não tem nada a ver com a coitada da cidade, não tem nada a ver com esse abusador. Esse tipo de notícia, sempre que ela vem à tona, eu não consigo deixar de pensar. Assim, eu já tentei alternativas, eu não consigo deixar de pensar que essa pessoa, ela só tem um destino possível, que é morrer, né? Com sofrimento. Com sofrimento, mas assim, ó, Magda, daí... Morrer com muitíssimo sofrimento. Mas suponhamos que a pessoa queira ser, assim, não vamos pensar em direitos humanos, então vamos matar rapidinho. Porque, assim, ele não presta pra nada nesse mundo. É uma pessoa que não presta pra nada. E, ou se presta, o mal que ela causa é tão gigantesco que todo o resto é eliminado. Né? Então, assim, queiram dizer que tem gente que chama de doença, ou seja lá o que for, é uma patologia horrorosa que não tem jeito, que ainda não se achou uma forma de curar. E esta pessoa causa tanto estrago para tantas vidas que ela não merece estar nesse mundo. E também não merece que nós paguemos pela sua existência. Então, para mim, isso é muito simples. Agora, além disso, por ser um diretor de casa de acolhimento, a gente também fica pensando que tem algumas situações que não tem saída, né, Ruschel? O processo de adoção é super rígido no Brasil, e tem que ser rígido, porque quando tu entrega uma criança para um lar, para uma família, não tem volta, né? Não é para ter volta. Alguns casos ainda há a devolução da criança, que é uma coisa horrorosa. Mas ela tem que ser acolhida com todo o amor do mundo. Então, essas figuras, elas não podem abusar. Aí, não, então vamos deixar elas em casa de acolhimento pelo máximo de tempo possível para ter certeza. Aí elas são abusadas na casa de acolhimento. Então, qual é a solução, gente? Qual é? Para essa pergunta, eu não tenho resposta. Moisés. Importante falar sobre um projeto que ganha cada vez mais espaço pelo Brasil, que é o projeto do Famílias Acolhedoras. Né? A possibilidade de famílias, ao invés de instituições ou abrigos ou casas que têm essa tarefa de cuidar. Porque o projeto Famílias Acolhedoras, além de retirar essas crianças destes tipos de riscos, ou minimizar, né, vamos dizer assim, dão o que realmente uma criança precisa, que é amor. E eu quero corrigir uma partezinha, se ele me permite, ele vai me entender. O Ruschel disse o seguinte: temos uma notícia boa e esse cara está preso. Para mim, a notícia boa é que ele não estivesse nesta vida. Ainda nessa linha, né, de crueldade, eu trago informações aqui a respeito do médico Leandro Boldrini. Vocês lembram que ele foi condenado pela morte do filho Bernardo. Bem, ele agora está cumprindo pena no regime semiaberto, ele já cumpriu 39% da pena. E vejam só como é o destino. Ele não está na cidade de Três Passos, né, onde ele tinha consultório, onde ele residia com a família na época. Ele está morando em Santa Maria, cidade onde está sepultado o filho, Bernardo, a mãe do Bernardo e a avó do menino. Então, ele está em Santa Maria, está morando lá, ele está usando tornozeleira eletrônica, ele teve que ser internado num hospital para tratamento psicológico. Ai, coitado. Mas já teve Tadinho. alta e está morando na cidade. Ele está morando, né? Ele está vivendo. Olha que interessante, ele vive. Não que seja assim, ó, tá em Santa Maria, viu? Eu tenho uma teoria que se eu disser aqui, vocês vão mandar me prender. Não, com eu não pessoas vou. que fazem Calma, isso. dona Magda. Eu não vou. Com as pessoas que fazem isso. Eu acho que a gente tem que tratar deles muito. Eles têm que ser bem alimentados, gordinhos, fortes, tudo bom. E aí, quando precisar fazer um transplante, alguma coisa, a gente vai ali
Vamos tirar uma perninha dele. Justificativa, tipo o João, aquele que fica na Dona gaiola. tirar uma Magda, perninha Dona Magda, dele. eu, como seu advogado, estou sendo colocado em situação difícil com esse seu pronunciamento. Tá, não vou falar mais, então. Eu não tenho Doutor tanto Russo. conhecimento jurídico assim para ele livrar de todos. Doutor Dona- Russo, De todos é muito bom. todos é bom. Não, mas todos os Mas, pedaços Magda, que ela eu quer achei tirar de sensacional corpo, essa ideia da ela Magda. quer tirar os órgãos dos corpos, aí depois ele fica... Mas mas só um pouquinho, só um pouquinho. Seria, o que a Magda está sugerindo é que isso fosse legalizado, né? Claro. Porque ninguém fazer nada Ah, errado. não. Passa uma lei, espontaneamente legalizar. Não é assim. Ela tem toda a razão, não Ele vai passar estaria por no uma casa. hospital, Adorei. super bem alimentado, ele tem que ser saudável. Lógico, lógico. Saudável. Cor de rosa. Mas não, isso. isso que fosse Bem na gordinho, lei. dona Bem, bem gordinho, Bem Sal, gordinho, daquelas bochechas rosadinho, a bonitas. gente vai lá e diz, agora me dá um... Opa! Deixa eu fazer Deixa, antes que esse programa se encaminhe para o final, eu quero dizer que ontem saí daqui e fui para a Academia Moinhos, porque estou em fase final dos meus treinamentos. Daqui 2 semanas estarei jogando com o Moisés. Temos jogo marcado já, de reestreia nos gramados. Vem lesão de novo. Faltou uma semana, última. 2 semanas, faltam 2 semanas. E que legal lá, chegando lá, não é só os aparelhos, não são só os instrutores, tem uma parte da academia onde tu podes fazer exercícios, correr, dar piques, fazer uma preparação atlética. Então, eu queria dar esse plus àqueles que buscam condicionamento físico, aqueles que querem correr, lógico, tem os aparelhos específicos, mas tem uma área também específica ali na Salvador. Não é Salvador. Moisés, como é que Eu é? adorei. Silva Só. Ali na Silva Só Eu tem uma tenho área que saber. específica. Então, todos convidados a conhecer, agora são 16, porque inauguramos mais uma, 16 lojas em todo o Rio Grande do Sul, 2 são 24 horas. Convidados a conhecer. Eu achei que ele não ia estar de noite fazendo, fui lá e vi que ele estava malhando. Ele é a patroinha, não é? Não vi. Não viu a patroa. A patroinha devia estar em outro aparelho. Eu olhei pelo vidro ali. Eu adorei que o Ruschel disse que lá é o lugar ideal para dar pix. E eu fiquei imaginando o Ruschel pix, enfiando pix. Então é esse Pix, dona Não, eu já ia entrar na fila do Rafael pix. Marconi. Por falar em Pix, dona Magda, Ai, meu o brasileiro tem que ser estudado mesmo, de fato, dona Magda. Um sujeito esteve à beira do golpe perfeito. Esteve ali à beira do golpe perfeito. Ele, de sua casa, de um aplicativo, de um determinado banco, ele conseguiu os dados de um ator, né? De um ator, o Chai Suede, né? Que é conhecido aí pelo grande público. E ele conseguiu abrir uma conta no nome desse ator. Conseguiu chegar o seu limite dessa conta a quase R$200 mil no cartão de crédito e R$25 mil no crédito especial. Não satisfeito com isso, ele então, passou um tempinho, ele se dirigiu até a agência e foi tentar lá sacar uma grana, né? Sendo ele, se apresentando como portador da própria conta. Porém, ele se atrapalhou um pouquinho. Ali ele se atrapalhou um pouquinho, porque ele fez a conta com os dados do ator Chai Suede e na hora de apresentar o nome, ele se atrapalhou com o nome do ator, porque o nome não é Chai, né? O nome dele é Robert Chai. Cheio de Ys e Hs e aquela coisa toda. Com 2 Os é Robert Chai, o nome dele. Robert Chai. E aí, quando ele se atrapalhou em dizer o próprio nome, aí a moça do caixa teve uma perspicácia, porque a gente vai mostrar a foto do ator, para você ver o ator. Temos a imagem para aparecer. Que brincadeira comigo. Esse é o ator. Que não tá bem nessa foto. O Robert Chai, esse é o Chai Esse Suede. é o verdadeiro? Esse é o ator. Mas é uma foto que valorizou ele. Ele é assim mesmo, ele é assim mesmo. Valorizou. Mas calma, Daí pra pior. Esse é o Calma, ator. galera. E o rapazote, o sujeito esse, foi se apresentar. Primeiro, ele se atrapalhou com o nome. E agora nós vamos ver o documento falso e o ator, o rapaz, o sujeito, que queria se passar pelo ator. Igual. Foram separados na maternidade. E aí a moça do caixa pensou... Não pode ser. Tô achando que não Tem é uma o coisa ator. errada. Tô Tem uma achando coisa errada que aí. não é o ator. Tem algo certo que não está errado. E aí... Tem algo errado que não está certo. E aí ele... Aí foi preso, dona Magda. Mas teve ali de conseguir, dona Magda, por um pouquinho, por um detalhe. Se a moça não dissesse não, ele conseguia. Ele tinha conseguido. Mas assim, tirando a brincadeira do óbvio também, a ideia é uma autoestima que vão te contar, né? Vou ter que- Qual é a nacionalidade? Desculpe, eu não Ele é baiano.
Baiano. E É brasileiro? Nacionalidade, Parou. É E brasileiro ele- pelo nome... Pelo... Suécia é brasileiro. Não sabia, tô perguntando por quê. não, o ator eu não tenho ideia de Não, a onde gente seja. sabe, Mas a gente o Rapazotti, isso tudo aconteceu na Bahia. O nome dele também é bem interessante também. É Alealdo Saraiva, o senhor Alealdo. Como é? Alealdo. Alealdo. Ah, leal. Leal. Alealdo, dono de uma autoestima invejável. Eu também acho, isso eu Invejável. acho. Isso eu Mas assim, tirando o óbvio ali, né, da brincadeira, fica o alerta pela questão dos dados e a fragilidade dos bancos. Ai, né? nem me Porque fala ele isso. conseguiu meia dúzia de dados disponíveis Nem me aí fala em qualquer lugar e chegou a abrir a ousadia do rapaz. É bom. Ele podia estar usando a torto e a direito, tinha limite, podia estar usando cartão, Pix, mas não, ele quis lá sacar. Marconi, só queria fazer, Marconi, é que hoje tu tá abrindo contas pelo próprio aplicativo. Sim, ele fez assim de casa. Então, para tu botar mais ou menos ali, cabelo pintado e coisa assim, O cara nesse conseguiu, sentido, né? Mas, assim, fica válida a importância de estar atento à perspicácia da moça do caixa. Lógico. De ter percebido que não era Não era bem isso. o Chai Suede. Luciana. Eu trago um comparativo feito pelo Diese entre o crescimento das isenções fiscais que o Rio Grande do Sul concede a empresas e o crescimento do salário dos servidores. Porque nós estamos sempre aí com essa luta dos servidores em defesa da recuperação das suas perdas inflacionárias. E um dos argumentos que o governo coloca é o problema da lei de responsabilidade fiscal, enfim, dos limites, né, das finanças públicas. Pois os cálculos do Diese demonstram que se o governo tivesse dado a recuperação da inflação para os servidores nos últimos 7 anos, ele teria gasto 7 bilhões de reais nesse período, entre 2015 e 2022. E isso representa menos de 10% das isenções fiscais que foram concedidas nesse mesmo período, que foram de 81 bilhões de reais. Inclusive, elas cresceram muito acima da inflação. Elas cresceram 71,6% e a inflação no período foi 61%. E o salário dos servidores cresceu só 6%. Então, há aí uma defasagem gigantesca que, evidentemente, vai ter que ser negociada no próximo período, especialmente para os segmentos mais empobrecidos do funcionalismo, que são os vinculados ao Poder Executivo, professores, brigadianos, policiais civis, os administrativos. Eu tenho falado muito aqui dos técnicos administrativos que têm o salário que não chega o básico ao salário mínimo, né? Eles estão reivindicando, inclusive, um vale-rancho que poderia ser expandido para todo o funcionalismo também, porque daria, né, pelo menos um ar para o pessoal conseguir segurar as contas diante de tanta inflação e de tanto congelamento. E assim nós vamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, para mais um encontro com vocês. Beijo, tenham todos uma boa noite, bons sonhos e amanhã a gente tem um encontro marcado.